mais esta oportunidade que nos concede. Estamos aqui usando a plataforma do Facebook e também a plataforma do Rádio Boss para nossa programação desse sábado, hoje dia 25 de julho de 2026. Hoje, Assembleia de Deus Ministério dos Santos, em Guaxupé, está completando aí 91 anos, porque no ano de 1935 foi fundado esse trabalho aqui em Guaxupé e as ramificações estão aí estabelecidas diante dos nossos entornos aí. E hoje a Assembleia de Deus Ministério dos Santos na rua Custódio Ribeiro Sobrinho, número 181, está de portas abertas para a celebração desses 91 anos. E através do pastor local, pastor regional, pastor Vicente Luiz da Silva, nós tomamos aqui a liberdade para poder exatamente anunciar e fazer esse convite, essa abertura, para você que nos acompanha poder estar conosco aí, Está chovendo, a temperatura está 15 graus aqui, mas tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Tua presença é tudo que eu preciso, é tudo que eu almejo, Jesus. A coisa é muito mais séria do que se imagina, Enquanto muitos por aí estão fazendo joguetes com a vontade, a palavra soberana de Deus, existem aqueles que levam ao pé da letra, pelo menos se esforçam em plantar a semente conforme está ordenado. Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tua presença, diga, Vivíamos no pecado sem ter consciência que estávamos no pecado, mas quando a palavra de Deus ela brilhou, iluminou o nosso entendimento, nós podemos entender o nosso posicionamento. E tem um versículo que ele chega a gelar o sangue nas veias, o capítulo de número 6 de Paulo à igreja de Roma, e o versículo 23, onde está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós acreditamos que terá uma festividade maravilhosa, que ela inicia hoje, creio que ali pelas 19 horas, E ela se estende até o dia de amanhã, dia 26 de julho, onde será o desfecho final e o resultado, eu creio almas para Jesus, batismo no Espírito Santo, cura e libertação, povo se alegrando, O povo restaurando a sua comunhão com Deus e principalmente tendo um renovo espiritual, que esta é uma urgência, que é uma promessa de Deus, Antes do arrebatamento da igreja, antes da volta de Jesus, vai haver um avivamento. Quem dera comece hoje. comigo, Jesus. Eu não tenho nada além de ti. Tua presença é suficiente. Quem sou eu sem tua presença? E hoje nós, os atiradores, aliás, veteranos, atiradores do agrupamento do ano de 1976, a turma da lenha, conforme éramos conhecidos, estará se reunindo ali nas dependências do Clube dos Macacos para celebrar esses 50 anos que se passaram. Quando a gente se conheceu, todos nós éramos meninos, 19 anos de idade, e hoje estamos aí velhinhos de 69 anos de idade, mas com a graça, bondade e misericórdia de Deus estamos por aqui, No ano de 1976, primeiro semestre,
Nós estávamos ali, o primeiro e o segundo pelotão, e servimos a pátria dentro das conformidades do que era exigido. Criamos um laço de amizade muito grande. E hoje o nosso instrutor, que era o sargento Antônio Rabelo de Castro, hoje é um capitão reformado, né, um veterano, e está na sua cidade, desfrutando dos seus 85 anos de idade e a todo vapor. Amor, Senhor, tua presença, diga pra ele, quem sou eu? Se eu não tenho a ti, não tenho. Nós estamos fazendo uma transmissão simultânea, né? Estamos aqui no painel da Maranata Gospel e usando nossa plataforma do Facebook para poder fazer a nossa transmissão da manhã desse dia. Mas estamos aí no ar. Você pode baixar o aplicativo, né, no seu celular, seu Android, e acompanhar a nossa programação. A Maranata Gospel, ela fica 24 horas no ar. É isso mesmo que você ouviu, 24 horas no ar. Já estamos no 6º ano, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tentando fazer alguma coisa. Então é isso. Está chegando aí vários artistas aí, entoando esse louvor lindo aí, Maranata. São 9 horas e 31 minutos, vamos conferir aqui. 9 horas e 31 minutos. Isso, 9 horas e 31 minutos. E nós vamos nos preparando para daqui a pouquinho a ministração da poderosa Palavra de Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que. Temos que fazer uns cortes aqui, né, para exatamente a divulgação dos nossos trabalhos. Guaranésia, na terça-feira agora próxima, reinício do ciclo de oração da igreja. Mais uma vitória, graças a Deus. Então, irmã Franciele e a irmã Eliana Ferreira estarão na frente desse trabalho, dando continuidade à obra do Senhor. E na quinta-feira, o nosso culto, que é um mesclado, né, entre o culto de ensino e o culto evangelístico. De toda forma, a palavra de Deus está sendo anunciada. Então, é isso. Domingo, amanhã, nossa escola bíblica dominical, já estamos aí no último trimestre. Terceiro trimestre de 2026, né? Um assunto de abordagem maravilhosa. A lição é uma lição didática e traz uma facilidade de aprendizado, de assimilação para todos nós. Então, basta pular para dentro e fazer a diferença. Isso aí. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nem. E após o término desse louvor, isso é o flow do céu, os louvores que ainda movem o céu, versão Groove Soul Jazz Flow do céu. É tudo inteligência artificial. Essa inteligência artificial, só Deus na causa, hein? Então, muito cuidado, tá bom? Então, terminando essa canção, esse louvor, nós já vamos entrar na ministração
da palavra de Deus, fazendo uma junção aqui de algumas referências, culminando numa palavra de edificação espiritual. Sai daí não, tá bom? Ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Condenação há, sim, Senhor, para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia, querido Senhor. A palavra de Deus, no capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 32, Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando vamos para a carta aos Hebreus, que segundo os estudiosos, devido ao seu formato, é atribuído ao evangelista Lucas, né, pela beleza de conteúdo, a precisão na colocação das palavras, e ali no capítulo 12, versículo 14, aos Hebreus está escrito: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palavra de Deus, ela nos lança luz para a nossa compreensão, nosso entendimento, exatamente, para podermos entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Nós, na nossa ignorância, na nossa distância da presença e dos propósitos de Deus, a gente vivia de qualquer forma. A gente vivia fazendo o que desse na telha, né, conforme diz o adágio, sem saber a consequência que hoje nós conhecemos. Por exemplo, capítulo 12 de Daniel, versículo 2,
Está escrito que muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando você dá um pulo lá no Apocalipse, está escrito lá que muitas pessoas grandes, famosas, poderosas, riquíssimas, durante o percurso da sua existência, lógico que toda regra tem exceção, eles estarão exatamente fora dos propósitos de Deus e, consequentemente, fora do reino celestial. Porque na nossa ignorância, o nosso entendimento era o quê? Que morreu, acabou. Mas quando fomos para a Bíblia Sagrada, que recebemos instrução da palavra de Deus, está escrito que a morte é apenas um veículo de passagem para outro estágio de vida. Presta atenção no que eu disse, estágio de vida, onde ela nunca mais terá fim. E esta vida eterna, na qual todo ser humano é dotado, ela é prometida a quem quiser, tanto grandes como pequenos, como ricos, famosos, pobres, mendigos, todos. A salvação é para todos. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, exatamente para dar direito da vida eterna a todos que creem no seu nome. E andam segundo os parâmetros da sua palavra, é claro. Não basta a pessoa apenas aceitar Jesus Cristo como Salvador, como o único e suficiente Salvador. Não temos outra opção. Mas não seguir os ditames, as leis, as regras desse reino, que nos é atribuído através da palavra de Deus, o manual de regras de Deus. Então, para você ver hoje, no dia 23 de julho agora, passado, eu completei 43 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Aí talvez você pergunte assim, mas pastor, o senhor ainda tem tendência ao pecado? Claro que sim. Tem pensamentos ruins? Muitos. Meus olhos pousam em coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes minha boca, minha língua, fala daquilo que não agrada a Deus. Isso que passa no meu coração, que é a fonte da minha existência, é o que procede do meu coração. E Jesus ensinou um princípio que aquilo que está cheio no coração, a boca fala. Muitas das vezes, e são muitas vezes, meu coração é enganoso mais do que qualquer coisa, Isaías profetizou. Minhas mãos muitas vezes estão sendo postas naquilo que não agrada a Deus, que não devia estar sendo feito. Meus pés me levam em lugares que eu não deveria ir, e assim prossegue-se a caminhada. Então, para você ver que realmente em nós não reside bem algum, é o que o apóstolo Paulo disse. Miserável homem que eu sou, quem me livrará da morte? Quem me livrará da morte? Quem? Não é o que, quem me livrará? E este quem é apenas o Senhor Jesus Cristo. E a morte a que Paulo se referia não é a morte física, esse corpo vai se desintegrar algum dia, mas é a morte eterna. Então todos que insistem em viver na prática do pecado, eles estão correndo um risco muito sério, porque podem ser ceifados no momento de transgressão, e esse momento de transgressão pode culminar na perdição eterna dessa pessoa. Mas também Deus é tão bom que Ele nos permite o quê? Entender que, dizendo não para o pecado, fugindo da aparência do mal, vivendo uma vida de consagração, de luta, de empenho, para permanecer na presença de Deus, esta pessoa será agraciada com a salvação e a vida eterna. Isso é o que importa para nós. Então, entenda uma coisa, Deus, Ele é tão bom, mas tão bom que Ele permite que eu plante o que eu quiser plantar. Mas Ele é tão justo também que vai permitir que eu colha somente aquilo que eu plantei. Não vou colher nada que eu não plantei. Assim é você, assim é a humanidade. Então a palavra de Deus, ela vem como luz para os nossos pés, entende?
luz para os nossos pés, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Clareia perto e clareia longe, dá entendimento do que vem lá diante, se deve ir de encontro, se deve desviar para outra direção. Então isto é a função. E você vê que as pessoas estão aí vendo as consequências da desobediência, aí, né? Vendo tudo que está acontecendo, mas a grande maioria das pessoas não estão preocupadas realmente com aquilo que é fundamentalíssimo, que é a sua eternidade. E nesta manhã, neste horário, são 9 horas e 45 minutos, todos nós temos a oportunidade de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e nos esforçar para viver dentro do padrão da sua vontade, para que tudo seja uma soma de vitórias para a nossa vida. Estou recebendo aqui a participação da esposa do pastor Eliseu, lá de Barragem, São Paulo, irmã Luciene, uma Nina, como a gente conhece. Ela está mandando aqui a saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo e enviando a paz para todos que estão à escuta, né? Minha família, todos que estão à escuta da nossa programação. Qualquer parte do Brasil e do mundo, você que está pela web rádio comigo, você que está na plataforma no Facebook, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, da nossa irmã Luciene. Então, voltando aqui para a nossa reflexão. Sabendo de tudo isso, que eu tenho a oportunidade, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. O cristão ajuizado, ele não está perdendo tempo com desfoque para outras vertentes, outras direções que não trazem edificação, que não acrescentem nada, não. O cristão verdadeiro, professa e praticante, ele está de olho nos céus, entendendo os sinais que estão acontecendo ao redor e ao derredor, aguardando a volta de Jesus. O momento que a trombeta de Deus vai soar, conclamando os santos para o arrebatamento. É isso que importa para nós. Então você vê que há uma promessa na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, sendo porta-voz de Deus, ele disse assim: muitos que dormem no pó da terra, eles vão ser ressuscitados, vão ser trazidos à vida novamente, os que morreram aguardando a volta de Jesus. Entenda isso. Teremos primeira e segunda ressurreição. Nesta primeira ressurreição ele diz: eles serão transformados, o seu corpo corruptível será revestido pela incorruptibilidade e aquilo que é mortal será revestido pela imortalidade. Esta é a vida que nós aguardamos. Não essa vida que levamos de sofrimento, de tristeza, vivendo à base de medicamentos para criar uma estabilidade, né, psicológica, emocional e física, não. Essa eternidade, esse revestimento transformativo será para toda a eternidade. E só vão herdar isso os que morreram aguardando a volta de Jesus. E Paulo diz assim: e nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, porque num momento só seremos transformados assim como eles também, seremos revestidos pela imortalidade e num momento só subiremos de encontro ao Senhor nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele fecha o raciocínio dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa é a minha esperança. Essa é a esperança do cristão verdadeiro, que não está cocheando entre dois pensamentos, que não está brincando com a sua salvação. Entende? A segunda ressurreição será a ressurreição de talvez pessoas que passaram pelo processo da grande tribulação, que irão ressuscitar para ter a salvação. Como também os ímpios irão serão ressuscitados para poderem ser lançados à parte para um lugar que não é a presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, pastor Eliseu, ele está enviando um forte abraço aqui para nós e também para Guaranésia, a igreja de Guaranésia, para minha família. Deus te abençoe, pastor Eliseu. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Bom, vamos concluir aqui. Então, nós entregamos nossa vida para Jesus, saímos de um perfil de vivência, se é que pode chamar de perfil, e de estilo, né? Porque era uma vida que estávamos caminhando para a morte como ovelhas, sem saber o que estávamos fazendo. Mas
Um dia essa luz brilhou do céu. Alguém disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim, ele disse. A gente entregou a vida para Jesus, o aceitando como Salvador. E é isso que você pode fazer agora. Mudar o teu caminhar, viver na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tendo uma convicção que valeu a pena você ter fugido de tudo isso para viver uma eternidade com o teu Salvador, com o teu Criador. Então fica aí essa palavra para a tua reflexão e que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, te dê um final de semana aí abençoado e uma diretriz diferenciada para que tudo seja agregado para tua alegria, crescimento da tua família na presença de Deus e que a paz do Senhor Jesus Cristo, que domina todo entendimento, seja com a sua vida, com a sua família, e os livre e venha prover todas as bênçãos e respostas do céu, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vou pôr um louvor aqui para você escutar, tá bom? Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza. A música não para. Porto Seguro com Shirley Carvalhais. 9 horas e 52 minutos, sabadão. Sozinho estás a navegar o mar da vida, grandes surpresas tem. O vento
São 9 horas e 57 minutos e aproveitando aqui, fazendo um trabalho social, alongando aqui, a nossa irmã Luciene, ela está pedindo oração pelo seu filho Mateus, para que Deus possa fazer dele uma ferramenta poderosa. Deixa eu ver aqui. Faz alguns dias que nós não o vemos e não sabemos onde ele está. Mas Deus sabe, né, Nina? É isso aí. É na oração e Deus fazendo o milagre acontecer. A gente não deve ter vergonha de orar não, irmãos, sabe? Deus já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir da nossa boca, né? Falar com propriedade, com autenticidade, e pode ter certeza que a resposta virá. Minhas forças já se vão. Então, hoje, dia 25 de julho de 2026, começa os trabalhos pertinentes à comemoração dos 91 anos da Assembleia de Deus Ministério dos Santos aqui em Guaxupé, fundada em 1935, rapaz, 91 anos atrás. Então hoje começa aí, né, os trabalhos aí, encerra amanhã e está sendo divulgado aí com amplitude esta obra, trabalho que tomou uma dimensão maravilhosa, e eu louvo a Deus porque faço parte dessa comemoração, porque já estamos ali quase a metade dessa idade, né? 43 anos que estamos no Ministério dos Santos e vamos até o final da nossa jornada, né? O nosso tempo de nossa vida útil, nossa juventude, foi literalmente toda empregada a serviço do reino. Então, as respostas que vemos hoje é exatamente o trabalhar de Deus durante todos esses anos. Passei tentando andar sozinho. Bom, eu vou me despedindo de todos aqui, né? Falta um minutinho aí para encerrar nossa programação. Desejar que Deus te abençoe, te conceda um final de semana profícuo, um final de semana top de linha, e que as respostas do céu venham para a vida de todos vocês em nome de Jesus, tá bom? E daqui a pouquinho estaremos postando aí o link do aplicativo na nossa plataforma do Facebook. E você que ainda não tem o link, você pode baixar e instalar o aplicativo na sua plataforma, no seu Android. Eu me rendo outra vez, vem, tomo teu lugar aqui. Renova minha alma, Senhor, sopra teu fôlego em mim. Me leva de volta ao primeiro amor. Eu não quero viver. Muito bem, então tá, Deus abençoe a todos, obrigado pela companhia, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, um excelente e maravilhoso dia e um final de semana abençoado em nome do Senhor. Para você também, Eliseu, um ótimo final de semana para você e tua família. E eu, Nina, descansa o coração, fique em paz, porque Deus está no controle absoluto de tudo. E se a irmã Roseli não estiver conosco na audiência aí ouvindo, eu transfiro teu abraço para ela, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.